Fala, torcida do Palmeiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz para você todas as informações quentes sobre o nosso Verdão. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje vai mexer muito com a cabeça de todo palmeirense que acompanha de perto os bastidores do clube. E olha, eu garanto que você não vai querer perder nenhum segundo deste vídeo porque as revelações são de deixar qualquer torcedor de queixo caído. Antes de mais nada, preciso que vocês prestem muita atenção em cada palavra que vou falar agora. Nós temos informações exclusivas que mudaram completamente o cenário do Palmeiras para esta temporada e que vão fazer você repensar tudo o que andou ouvindo por aí nas últimas semanas. A situação é muito mais séria e interessante do que imaginávamos e envolve diretamente o futuro do nosso clube neste ano. Vamos começar falando sobre algo que tem tirado o sono de muita gente. Abel Ferreira resolveu abrir o jogo de uma vez por todas e colocar um ponto final em uma discussão que vem sendo levantada há meses. O técnico português não aguentou mais as comparações injustas e decidiu esclarecer de uma vez por todas a real situação financeira do Palmeiras. E acreditem, o que ele revelou vai surpreender muita gente que anda espalhando números completamente distorcidos por aí. Depois da vitória suada contra o Mirassol por 1-0 neste sábado pelo Campeonato Paulista, Abel foi direto ao ponto quando questionado sobre os valores astronômicos que andam dizendo que o Palmeiras gastou. O comandante alviverde estava visivelmente incomodado com a narrativa que vem sendo construída e resolveu meter a real de uma vez. Abel deixou claro que o Palmeiras não desembolsou 700 milhões de reais de uma vez como andam falando por aí. O treinador explicou que existe uma diferença gigantesca entre investimento total e orçamento anual e que muita gente confunde propositalmente esses conceitos para criar uma falsa equivalência com outros clubes, principalmente com o Flamengo. E olha, a forma como ele desmontou essa narrativa foi simplesmente brilhante. O português foi categórico ao dizer que não é assim que as finanças funcionam no mundo real. Quando você compra uma casa, você não paga tudo de uma vez, você parcela ao longo dos anos. Com jogadores é exatamente a mesma coisa. O Palmeiras pode ter fechado negócios que somam valores altos, mas esses pagamentos são diluídos ao longo de vários anos. Abel usou como exemplo a contratação do Vitor Roque para deixar tudo ainda mais claro. O atacante custou 20 milhões de euros, mas esse valor não foi pago de uma vez. O Palmeiras vai pagar essa quantia parcelada em 4 ou 5 anos. Ou seja, no orçamento deste ano não entra o valor total do Vitor Roque, apenas a parcela correspondente a 2025. E o técnico foi além, cutucando diretamente quem gosta de fazer essas comparações distorcidas. Ele disse que entende perfeitamente quando essas narrativas são criadas, mas que se querem fazer comparações justas, precisam olhar para os orçamentos anuais reais de cada clube, não para somatórios de transferências parceladas ao longo de anos. Abel reforçou que o Palmeiras é extremamente responsável financeiramente e que isso é um dos grandes diferenciais do clube. Enquanto outros times gastam além do que podem e depois enfrentam problemas sérios, o Verdão trabalha com planejamento, sustentabilidade e responsabilidade. É assim que se constrói um projeto vencedor de longo prazo. O treinador também destacou que não são os orçamentos que jogam futebol e que o Palmeiras sempre consegue montar equipes competitivas com processos bem definidos e continuidade no trabalho. Essa estabilidade é fundamental e é algo que poucos clubes conseguem manter no futebol brasileiro. E olha, Abel tocou em um ponto sensível quando falou sobre a temporada de 2025. Sim, o Palmeiras chegou em 3 finais e não conquistou nenhum título, perdendo para o Corinthians no Paulistão e para o Flamengo tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Foi um ano doloroso, sem dúvida, mas o técnico deixou claro que mesmo com esses investimentos, que são menores do que andam falando, o Palmeiras compete de igual para igual com qualquer time do Brasil, e que a responsabilidade financeira do clube não pode ser deixada de lado em busca de resultados imediatos que podem comprometer o futuro. A mensagem de Abel foi clara:
parem de inventar números, parem de fazer comparações desonestas e reconheçam que o Palmeiras trabalha de forma séria, profissional e sustentável. O clube não vai hipotecar seu futuro para tentar ganhar títulos no presente, e isso é motivo de orgulho, não de vergonha. Agora segurem-se nas cadeiras porque a segunda parte do que temos para revelar hoje é ainda mais impactante. Estamos falando de uma situação que pode mudar completamente o elenco do Palmeiras e que envolve um dos jogadores mais queridos da torcida. A informação é quente, acabou de sair do forno e vai fazer você repensar tudo sobre o futuro do meio-campo alviverde. Maurício, o meio-campista de 24 anos, que foi contratado com grandes expectativas, está na mira de clubes do Oriente Médio. Isso mesmo que vocês ouviram. Times milionários árabes estão de olho no camisa 23 do Verdão e já começaram a fazer sondagens para tentar arrancar o jogador do Allianz Parque. As informações foram divulgadas pelo portal TV Espírito de Porco em conjunto com o jornalista Diego Firmino, e a situação é muito séria. Os clubes árabes não estão de brincadeira e sabem que Maurício tem muito potencial para crescer ainda mais. Mas calma, porque a diretoria palmeirense já se posicionou de forma muito firme sobre o assunto. O Palmeiras investiu pesado para trazer Maurício. Foram desembolsados cerca de 10,5 milhões de euros, o que, na cotação da época, representava aproximadamente 63,8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Foi um investimento altíssimo, que demonstra a confiança da diretoria no potencial do atleta. E é justamente por causa desse investimento que a postura do Palmeiras é inflexível. A diretoria já deixou claro que não vai nem sequer sentar para conversar se a proposta for inferior a 16 milhões de euros, que, na cotação atual, equivale a 104 milhões de reais. É isso mesmo, 104 milhões de reais. A mensagem é clara. Ou os clubes árabes vêm com uma proposta realmente excepcional, fora dos padrões normais de mercado, ou Maurício fica no Palmeiras. Não existe meio termo. A diretoria não tem interesse em negociar o jogador neste momento e só mudaria de postura diante de valores absolutamente surpreendentes. Maurício tem contrato com o Verdão até o final de 2028, ou seja, ainda tem bastante tempo de vínculo pela frente. O jogador foi contratado sob grandes expectativas e, mesmo não sendo titular absoluto ainda, é considerado peça fundamental por Abel Ferreira, que conta com ele para a rotação do elenco ao longo da temporada. Desde que chegou ao Palmeiras, Maurício já disputou 75 partidas, marcou 14 gols e deu 11 assistências. São números expressivos que mostram a importância do jogador, mesmo sem ser um nome carimbado na escalação inicial. Abel sabe que precisa de um elenco qualificado em todas as posições para disputar várias competições simultaneamente, e é exatamente por isso que o Palmeiras não cogita vender Maurício agora. O meio-campo precisa de opções de qualidade, ainda mais considerando que o calendário é extremamente apertado e que lesões e suspensões podem acontecer a qualquer momento. Abrir mão de um jogador desse calibre só faria sentido financeiro se a proposta fosse realmente irrecusável. Os clubes do Oriente Médio têm um poder financeiro impressionante, e não é novidade que eles andam fazendo propostas milionárias para atletas brasileiros. Mas o Palmeiras não é um clube que vende seus jogadores por qualquer oferta. A diretoria alviverde trabalha com planejamento e só negocia quando realmente faz sentido esportivo e financeiro. A situação de Maurício serve também para mostrar o quanto o Palmeiras valoriza seu elenco. Diferente de outros clubes que vendem seus melhores jogadores na primeira proposta boa que aparece, o Verdão pensa no projeto esportivo antes de qualquer coisa. E isso é fundamental para manter a competitividade em alto nível ano após ano. Agora imaginem se essa proposta excepcional realmente chegar. 104 milhões de reais dariam ao Palmeiras um poder de fogo gigantesco para ir ao mercado e buscar reforços de altíssimo nível. Seria uma quantia que permitiria ao clube fazer contratações muito acima da média do futebol brasileiro. Mas, por outro lado, perder Maurício seria um baque para o elenco. Mesmo não sendo titular absoluto, o jogador conhece bem o estilo de jogo de Abel Ferreira e já está adaptado ao clube. Trazer um substituto à altura e que se encaixe rapidamente no time não é tarefa fácil, ainda mais no meio da temporada.
A torcida do Palmeiras agora fica no aguardo para saber se esses clubes árabes vão realmente apresentar uma proposta oficial ou se ficará apenas na sondagem. O mercado está movimentado e tudo pode acontecer nos próximos dias. Uma coisa é certa, se o Palmeiras vender, só será por um valor que compense muito a saída. E vocês, torcida do Palmeiras, o que acharam dessas revelações? Concordam com a postura de Abel sobre os gastos do clube? Acham que Maurício deve ser vendido se aparecer uma proposta de 104 milhões de reais? Ou preferem manter o jogador no elenco? Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal Bastidores do Verdão, apertar aquele sininho das notificações para não perder nenhuma novidade quente sobre o nosso Palmeiras e deixar seu like neste vídeo. Sua inscrição e ativação das notificações são fundamentais para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade todos os dias. E deixe sua opinião aqui embaixo sobre tudo que foi revelado hoje.